Amados, hoje à noite vamos falar em Romanos capítulo 12. E, de fato, hoje à noite eu procurei um tema, assim, que fosse mais específico, para trazer a mensagem baseada em Romanos capítulo 12. Só que eu entrei naquela batalha de encontrar um tema, como eu queria abordar o capítulo todo, eu disse, olha, vai ser a vida cristã de acordo com Romanos 12. Até agora, o único tema que desceu a si mesmo na minha mente, no meu entendimento, foi esse aí. E eu quero dizer para você que Romanos, do capítulo 1 ao 11, nós explicamos numa mensagem anterior. É doutrina, ensino de verdades espirituais acerca da fé cristã. É Paulo explicando a justificação, a separação do homem de Deus, o estado pecaminoso da humanidade. Ele mostra que os judeus não são melhores do que nós, os gentios, que todos estão debaixo do pecado. Ele fala do que aconteceu conosco por causa da obra de Jesus na cruz. Quando chega no 9 ao 11, ele vai falar sobre os judeus, que Deus não abandonou os judeus para sempre. Os judeus estão vivendo o que nós chamamos o tempo dos gentios. E segundo Romanos 10, 9, 10 e 11, os judeus irão crer em Cristo. Vai chegar o momento em que eles vão crer em Jesus. Ok? E aí a gente encontra essas verdades. Quando chega no 12, no 13, no 14 e no 15 e 16, é Paulo falando sobre a vida cristã no dia a dia. Entende? A vida do crente no dia a dia. Então, daí a gente tratar hoje a vida do cristão de acordo com Romanos capítulo 12. É um texto tão claro, mas tão claro, que merece a gente olhar com muita atenção. E como nós estamos estudando a carta, quer dizer, nós já terminamos, né? Domingo passado eu preguei no capítulo 8. Mensagem muito interessante. A segurança espiritual do cristão. Quero que vocês dêem uma olhada, se não deram, dê uma olhada, assista com atenção. Quem já assistiu pode assistir de novo, compartilhar, porque é uma mensagem tanto. E hoje nós já estamos no capítulo 4 de 1 Coríntios. A primeira carta de Paulo aos Coríntios. Olha, é uma carta muito pesada, a carta de Paulo aos Coríntios. Porque qual é a resposta para eu dizer que é uma carta muito pesada? Irmãos, a igreja de Corinto tinha problema de divisão, problemas de pecados graves, sabe? Tinha rebeldes naquela igreja. E Paulo é uma carta muito pesada, irmãos. Tinha muitos problemas naquela igreja. Nós vamos ver. Inclusive o capítulo 5, que é o de amanhã, dia 19 de agosto, é um caso de imoralidade. Então é muito forte, irmãos, é muito forte. Mas que você leia lá e que o Espírito Santo possa lhe ajudar a entender o que está escrito ali. Diga assim, quando você for ler amanhã, Espírito Santo, me faça entender o que eu vou ler agora. Fale comigo. Porque a Bíblia, irmãos, uma das provas de que ela é a palavra de Deus é que ela não esconde as coisas podres daqueles que serviam a Deus. Ela fala a verdade. A Bíblia toda é falando a verdade das coisas boas
e também das coisas ruins que aconteceram na história do povo de Deus. Só que lá você vai ver que o apóstolo Paulo está reclamando porque que a igreja estava tolerando aquele criatura que estava cometendo aqueles pecados dentro da igreja. Ele vai dizer, por que vocês estão suportando esse cidadão aí no meio de vocês? Então, irmãos, Paulo é bem enfático. E hoje no capítulo 1, no 2 e no 3, ele fala da divisão que havia na igreja. Ele fala também que os irmãos eram crianças, carnais, eram desunidos. E quando foi hoje no 4, ele disse que os irmãos estavam orgulhosos, querendo se rebelar contra as orientações dele e etc. Um capítulo, ele abre o coração, ele mostra que a atitude dos irmãos não era correta em relação àquele orgulho que eles tinham de não ouvir as orientações de Paulo, né? Muito bem. Então vamos ler Romanos 12. Para que a gente não fique indo e voltando, nós vamos ler o versículo 1 e depois a gente vai lendo, ok? Deixa eu olhar aqui para o relógio, está aqui. Estamos bem no horário. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então vamos ficar por enquanto aqui. E eu quero de antemão aproveitar e pedir que os irmãos se inscrevam no canal. Você que está nos assistindo, se inscreva no canal, compartilhe, dê o seu like. Isso vai nos ajudar certamente o nosso canal a crescer, tá? Canal no YouTube, Pastor Isaías Torres, Parnaíba Delta, tá bom? Então vamos lá. Olha aí, nós entendemos que as orientações de Paulo, no capítulo 12 de Romanos, é a respeito da vida cristã, ou da vida do cristão, e elas enfatizam o nosso relacionamento com Deus, com o mundo, com a igreja local, com os irmãos e com o próximo. Você ouviu bem? Você ouviu? Todas as orientações que nós veremos nesse capítulo, elas têm 5 áreas. Os meus deveres em relação a Deus. Os meus deveres em relação ao mundo. Terceiro, os meus deveres em relação à igreja local. Em quarto, em relação aos irmãos. E em quinto, em relação ao próximo, à vida social. Ok? Olha aí o primeiro dever. Olha aí, Dever do cristão em relação a Deus. Qual é? Olhando para o versículo 1, que está aí. Fica olhando para o texto, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, ou o vosso corpo, melhor dizendo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, aqui eu vejo 2 coisas que a gente pode falar aqui. Primeira, Paulo, ele era judeu, fariseu. Ele conhecia todo o processo de oferecimento de um animal, seja como oferta, seja como sacrifício pelo pecado. Aquele ritual de levar a ovelha, de levar um touro, um novilho, de levar um cordeiro até o templo para ser sacrificado. Lembra que no Velho Testamento tinha isso? Olha,
aquele animal que era oferecido, fosse como oferta ou como sacrifício pelo pecado, ele tinha que ter essas características. Ele tinha que ser um animal vivo, certo? Ele tinha que ser um animal vivo. Não se chegava no templo com um animal morto, ok? Segundo, ele tinha que ser um animal separado. Ele tinha que ser um animal santo, porque a palavra santo quer dizer separado. Os animais, eles eram separados dias antes deles serem oferecidos no templo, sabe, irmãos? Eles eram animais selecionados. Outra coisa, o animal tinha que ser limpo. Não era aquele animal sujo. Entende? Não podia ter defeito, não podia ter feridas, ele não podia ter um osso quebrado, ele não podia ser manco, ele não podia ter defeito. E ele tinha que chegar no templo agradável, limpo. Olha, irmãos, Deus está usando o apóstolo Paulo para dizer como nós devemos nos oferecer a Deus. Nós devemos nos oferecer a Deus como um sacrifício vivo. Não uma coisa morta, sem vida. O cristianismo tem que ter vida. A tua vida cristã tem que ser uma vida cristã de verdade e não aquela coisa morta. Tem tanta gente, irmãos, que o cristianismo para ela é uma coisa morta, sem graça, sem vibração. Ela não tem mais ânimo, ela está uma pessoa triste, não demonstrando alegria. Irmãos, a vida cristã tem que ser alegre. Nós já pregamos aqui tantas vezes sobre alegria. Inclusive tem uma mensagem sobre alegria e paz, não é? Olha, a vida do cristão tem que ser algo santo, não é? Algo agradável também a Deus. E olha, aqui a segunda coisa, a ideia da santificação do corpo, irmãos. Olha, aquela pessoa que diz assim, Deus quer saber do coração, isso é que importa, são as minhas intenções. Olha, temos que ter cuidado com esse tipo de pensamento, irmãos. Olha, a Bíblia fala muito do corpo do cristão. A Bíblia fala muito do corpo do cristão como algo que deve ser santo, guardado, limpo. Sabe por quê? Porque o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Entende? Por isso que o cristão, meus irmãos, ele não desenvolve hábitos de vícios, porque os vícios, eles maltratam a saúde, o corpo. O cristão é, antes de tudo, alguém que cuida bem do seu corpo, da sua saúde. Também, isso seria já o terceiro aspecto, né? A saúde do nosso corpo. Mas eu quero voltar aqui à questão da santidade do corpo. Porque eu já vi pessoas dizer assim, não, Deus, olha, o que eu faço ali e tal, não sei o que, não importa. Quem foi que disse que não importa? Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, meus irmãos, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Olha o que o apóstolo fala sobre a santificação do corpo. Ele diz assim, ó, capítulo 7, 1 de 2 Coríntios. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a vossa santidade no temor do Senhor. Quem pode dizer amém? Ou no temor de Deus? Irmãos, Paulo está dizendo para a gente nos purificar das impurezas, tanto da carne como do espírito. Porque é importante, tudo está limpo. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo vai dizer também que nós devemos ter o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a santificação completa do corpo, da alma e do espírito. Quem pode dizer amém? Então, pessoal, é exatamente isso que Paulo está desenvolvendo. E olha,
já já você vai ver o princípio aí de 3. Veja que é vivo, santo e agradável. Irmãos, isso na linguagem judaica quer dizer também ênfase, ok? Jesus é o caminho e a vida. Está vendo aí os 3? Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Os anjos repetem, santo, santo, santo. O princípio dos 3 na linguagem hebraica, porque isso quer dizer ênfase e mostrando que é importante. Agora vamos para o versículo 2. Olha aí o versículo 2, pode passar. Pronto. Ó, o dever do cristão em relação ao mundo. Leia comigo o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aí o princípio também dos 3. Como é a vontade de Deus? Ela é boa, agradável e perfeita. Mas vamos voltar para o nosso dever. O que o versículo 2 está dizendo? Dê uma olhada de novo, dê. E não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha aqui, irmãos, ó. O cristão é, antes de tudo, alguém que teve a sua mente mudada. O cristão é alguém que a sua mente foi mudada. E o apóstolo está dizendo para a gente não se conformar com este mundo. E aí, eu quero dizer que a palavra no grego é tomar a forma do mundo. O que significa isso? Você lembra que quando você coloca uma água no congelador da sua geladeira e ela congela, ela toma a forma do recipiente, correto? Se é uma forma quadrada, vai ficar um gelo quadrado. Entende? É a forma, o bolo. Se você faz um bolo numa forma quadrada, o bolo vai ficar quadrado. Se você faz um bolo numa forma redonda, ele vai ficar redondo. Entende? Então, é esse o sentido do versículo no grego. Não tome a forma do mundo. Irmãos, olha, aqui vai uma palavra para aqueles que querem agradar a Deus e o mundo, irmãos. Eu sempre vejo como é difícil, irmãos, essa luta que nós temos com o mundo. Hoje pela manhã eu falei sobre a ganância dos profissionais em busca de dinheiro, querendo ganhar fortunas. As pessoas loucas por dinheiro. Quase todo mundo querendo enricar. Aí você vê, por outro lado, as pessoas em devassidão e o assédio que o mundo tem em cima dos cristãos, irmãos. Aquela coisa, aquele assédio de estar nos chamando. Eu sempre falo, né? Um dia desse, nós tivemos um irmão que faltou ao culto porque ele disse que o time dele marcou um jogo na hora do culto. A gente vê os apelos, as atrações mundanas, que muitas delas, como foi o caso do jogo, não é uma coisa pecaminosa, entende? Mas uma coisa que quer tirar a gente. Então o mundo é cruel. O mundo quer nos afastar de Deus. E olha, tem uma mensagem antiga, muito antiga no canal, chamado As 4 Propostas de Faraó. Eu acho que tem 2 anos que eu preguei essa mensagem. Eu queria que você desse uma olhada nessa mensagem.
quais foram as propostas de Faraó aos filhos de Israel. Você vai ver lá que uma das propostas de Faraó era que o povo fosse oferecer o sacrifício no deserto, mas que não levasse as crianças, que não levasse todos os animais. Outra proposta de Faraó foi que o povo saísse lá da terra do Egito, mas que não fosse muito longe. É assim que o diabo quer, meus irmãos, hoje. Que você esteja na igreja, mas que não deixe o mundo totalmente. Entende? Que você fique lá e cá. Irmãos, isso é proposta de Satanás, irmãos. E é isso que Paulo está dizendo, não tome a forma do mundo. Olha, é tão triste, mas triste mesmo, quando a igreja faz algo que imita as cores do mundo. Só para dizer assim, desse jeito a gente pode atrair algumas pessoas do mundo. Não atrai não, meus irmãos. Não atrai não. Eu tô me privando aqui de não dizer algumas coisas, não é? Questão de educação. Você sabe, Deus vai lhe dar discernimento. Deus está dando discernimento para você. Olha, a igreja não tem que imitar o mundo. Não queira congregar numa igreja em que o pastor e os irmãos estão imitando o mundo. Para ver se segura o povo. Para ver se atrai o povo. A igreja, irmãos, ela trabalha não na força do homem, mas trabalha na força do Espírito Santo. E ai daquele que está segurando as pessoas na igreja ou querendo atrair com propostas adequadas ao mundo. A igreja não tem que tomar forma do mundo, irmãos. Agradando. Olha, não, a gente não pode bater pesado contra o pecado, porque senão as pessoas vão sair da igreja. Olha, a gente tem que concordar com isso. A gente tem que concordar com aquilo, porque senão fulano de tal que é rico, fulano de tal que é importante, que ele é não sei o quê. Olha, ele pode não gostar e ele pode se sentir ofendido e querer sair da igreja. Cuidado com o inferno. Aquele que quer ser amigo do mundo, a Bíblia diz, se constitui inimigo de Deus. Eu não queria congregar numa igreja onde o pastor tivesse medo de falar as verdades da palavra de Deus. Por causa de uma família, por causa de fulano que é não sei o quê, que é não sei o quê. Não, irmãos. Eu não queria congregar numa igreja dessa. Eu não queria um homem desse como meu pastor. Eu imagino que o pastor é um homem de Deus, um homem sincero, um homem que busca a presença de Deus e que é comprometido em dizer a verdade para o povo, ainda que ele fique sozinho. A geração de Daniel, de Samuel, de João Batista, você não vê João Batista colocando o dedo na cara do rei Herodes e dizendo, você é um adúltero, porque você casou com a mulher do teu irmão. Meu irmão, eu admiro o que João Batista fez com o rei Herodes. Você lembra Daniel? Daniel disse, ó rei, o senhor pode me mandar para a cova dos leões, mas eu não vou deixar de orar ao meu Deus. E ele foi jogado na cova dos leões. Quando o rei Saul ficou revoltado com Samuel, ele disse, fica. Ele disse, eu não fico. E Samuel deu as costas para o rei Saul, porque Saul cometeu um erro aos olhos de Deus. E quando ele saiu, meus irmãos, Saul, querendo tanto que ele ficasse, e Saul era o rei, ele rasgou a roupa do sacerdote Samuel, do profeta Samuel. Mas Samuel não voltou para ele para agradar. O profeta Natã chegou para o rei Davi e disse, você é um pecador. Nós precisamos de líderes, de pastores, irmãos, e de uma igreja que pregue. Que tipo de igreja você quer, hein, meu irmão? Olha, muitas das vezes as pessoas têm a igreja que merece.
Não tem aquele ditado que as pessoas têm o governo que merece? Muitas vezes as pessoas têm o pastor que merece e a igreja que merece porque não são zelosos, não tem aquela sede também de ter uma coisa séria. Por isso que suporta, tolera, aceita e convive. Não é com pessoas que não pregam a verdade e não ensinam a verdade. Que Deus tenha misericórdia da igreja. Eu posso ouvir um amém? Então nós não podemos tomar a forma do mundo, irmãos. Agora vamos avançar. Agora nós vamos lá para o terceiro nível de deveres. Lembre que a palavra-chave é deveres. Agora nós vamos ler um texto maior. Vamos ler no versículo 3 ao 8 que diz, aí é os deveres do cristão em relação à igreja. A igreja, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Acabei de dizer, não lembra? Que na igreja você pode escolher o que vai fazer de acordo com o seu dom, com aquilo que Deus colocou no seu coração. Verso 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério quer dizer a função que você exerce no trabalho do reino de Deus na igreja, né? Dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça isso com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Traduzindo, irmãos, o que é que nós aprendemos nesse texto? Olha, observe essas 3 letras aí. Sabe o que ele está dizendo? Eu devo ser moderado na minha forma de olhar para mim. Sabe, irmãos, talvez você não entendeu até aí, mas leia o versículo 3 novamente. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Irmão, sabe o que é isso? O orgulho nas pessoas, irmãos, no reino de Deus. É isso que ele está dizendo. E afinal de contas, hoje foi o que nós lemos no capítulo 4 de 1 aos Coríntios. Paulo está falando do orgulho dos irmãos de Corinto, que eles estavam se achando. E olha, meus irmãos, não há nada mais triste para uma pessoa quando ela pensa coisa demais a respeito dela. Quando ela acha que é uma coisa, quando na verdade ela não é. Entende o que eu estou falando? Eu não sei se eu estou sendo claro, mas é aquela pessoa que pensa que é muita coisa, ela se acha não sei o quê, ela quer se sobrepor aos outros, ela se acha melhor do que os outros. Paulo está dizendo, irmão, seja humilde, querido. Não vá pensar coisa demais, seja humilde, rapaz. Seja humilde e obedeça, siga a medida da fé que Deus te deu. Não seja aquela pessoa arrogante que quer ser maior do que os outros e tal. Letra B. Manter a unidade do corpo. Então, no versículo 4, ele diz que assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos têm a mesma função, ele diz, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos diferentes funções, mas olha, vamos manter a igreja unida.
foi o assunto de quarta-feira, lembra? Quarta-feira, nós falamos sobre a importância da unidade na igreja, que a igreja tem que ser unida, irmãos. Não pode o pastor puxar para uma coisa, para um lado, os irmãos para outro, os homens para um lado, as mulheres para outro. Não, nós temos que ser uma igreja unida, irmãos. Orar nas mesmas proporções, nos mesmos pedidos, clamando a Deus, querer o crescimento da igreja, querer o avivamento da igreja, querer o crescimento dela mesmo. Assim nós seremos uma igreja. Apoiar os líderes, orar pelos pastores, orar pelos líderes em geral, orar pelos novos convertidos, orar pela evangelização, crescimento numérico da igreja e o crescimento espiritual, como eu acabei de falar. Então, nós temos que ser uma igreja unida, forte. Aquela igreja, irmãos, onde tem panelinhas, se reúne 3 acolá, 5 ali. Irmãos, o Espírito Santo não está nessa igreja, porque a igreja tem que ser unida. E letra C, exercer o seu dom de acordo com a medida da fé que recebeu do Senhor. Nós vamos encontrar algumas palavras que descreve, eu coloquei aqui nas minhas anotações. Exercer o seu dom de acordo com a medida da fé que recebeu. E aí, quais são as palavras que vão envolver esse exercício do dom? Diga comigo, dedicação. Olha, o Ministério de Louvor, estão ensaiando, não é? Não é lindo? Pagando caro, pagando preço. Os irmãos que cuidam da limpeza da igreja, estava falando agora, né? Por isso que eu disse que eu ia tocar nesse assunto. Irmãos, é tão lindo. As pessoas que fazem a obra de Deus. Para fazer essa mensagem aqui, escrever essa mensagem, você pensa que eu levei quantas horas? Eu me lembro que eu comecei essa mensagem na quarta-feira. Comecei quarta, terminei sexta. 3 dias trabalhando nessa mensagem. Então é assim, dedicação, estudo, entendeu? Dormindo tarde, analisando o texto. Então, dedicação naquilo que a gente faz. Segunda palavra, esmero. Esmero, que termina sendo, não é, uma palavra que se identifica com dedicação. Terceira palavra, liberalidade. O que é isso? Você ser uma pessoa liberal. Não ser mesquinho. Fazer as coisas com alegria na igreja, irmãos. Você já pensou fazer uma coisa na igreja empurrado? Outra palavra, generosidade. Eu acho lindo, irmãos. Olha, na igreja, escuta isso, a gente encontra pessoas tão generosas, irmãos. Faz as coisas com amor. Eu olho aqui para vocês, eu vejo. Quantos de vocês não agem com tanto amor aqui na igreja? Fazendo as coisas com tanto carinho. Vocês estão de parabéns. Vocês, Igreja Batista, povo de Deus, aqui. Eu não estou falando para o pessoal que está me assistindo, não. E certamente eu estou falando para alguém que é muito dedicado na sua igreja também. Parabéns, meu irmão, minha irmã, pela sua dedicação na igreja. Outra palavra, no caso a quinta, né? Diligência. O que é isso? Fazer com... Não é uma coisa descansada que faz no dia que der certo. Não. Diligência. Está aqui, ó. Você pode ver aqui no texto, do versículo 6 ao 8. Do 6 ao 8 você vai ver aí diligência, dedicação, liberalidade. A outra palavra, seriedade e com alegria. A última palavra que ele coloca aqui é com alegria. Irmãos, vamos fazer as coisas para Deus com alegria. Agora vamos voltar aqui. Os dons são mais ou menos esse aqui que ele fala, né? Ele fala o ensino, ele fala
presidir, que é você ser o líder, não é? É você contribuir, é aquele que exorta, entende? Então, isso é uma coisa necessária que nós passamos de acordo com essa orientação aí esboçada. Com todas essas qualificações aqui, ó. Dedicação, esmero, liberalidade, generosidade, diligência, seriedade e alegria. Eu posso ouvir um amém? Agora nós vamos partir para a parte mais complexa, né? Bora lá. Olha aí, ó, a quarta. A quarta categoria de deveres, aí agora no mesmo slide está aí o 4 e o 5. Deveres do cristão em relação aos irmãos. Qual é o meu dever para com você, meu irmão e minha irmã? Bora lá? Versículo 9. Dê uma olhadinha aí, por favor. O que diz aí no versículo 9? O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades uns dos outros ou dos santos. Praticai a hospitalidade. Quem pode dizer amém? Olha, fica difícil assim, né? De imediato, você ouvir uma leitura dessa e entender o que ele está querendo dizer. Mas se você ler com cuidado, você vai ver que ele está dizendo isso aqui, ó. Ele está dizendo para a gente amar sem hipocrisia. Irmãos, olha, você vê amor hipócrita. É aquele amor falso. Aquela amiga lá no trabalho que diz que é tua amiga, mas ela quer o quê? Ela está puxando o teu tapete e ela se faz de tua amiga. Não existe isso? Me diga se não existe. Aquela pessoa que diz que é teu amigo, diz que te ama, na verdade ela está com interesse. Me diga se você não conhece uma experiência assim, de alguém que é falso. Conhece ou não conhece? Nas empresas, nas escolas, na faculdade, entre os colegas de profissão. Entende? Um dia desse eu vi um professor falando, rapaz, eu pensei que fulano era meu amigo. Olha, querido, eu vou te dizer uma coisa, seja sincero, viu? Porque quem não é sincero vai pagar caro, porque Deus está vendo. Na igreja, irmãos, é lugar da gente amar as pessoas sem hipocrisia. Por isso, Paulo fala muito da fraternidade, do amor não fingido. Lembra que ele falou de Timóteo? Timóteo, a tua fé sem fingimento. Entende? Olha, o amor tem que ser sem hipocrisia. Ele também falou, talvez você não prestou atenção, mas ele disse para a gente detestar tudo que é mal, tudo que é errado. Olha, o cristão é aquele tipo de gente, irmãos, que quando ele vê uma coisa errada, ele diz, É isso que ele está dizendo. Como é que você vê uma coisa errada e nem... não é comigo. Isso aí não quer dizer nada. Olha o que está escrito, o versículo aí, ó. O versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal. Detestai o mal, tudo que é ruim. Vamos correr, né? Porque se a gente não correr, a gente não termina. 3.
amar cordialmente os irmãos. Está aí no versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Sabe o que é isso, irmãos? Eu posso ser até maior do que você. Eu posso assumir um cargo no governo federal. Eu posso ter uma posição na sociedade maior do que a sua. Mas aqui na igreja, pessoal, você é maior do que eu. Eu posso ser o pastor aqui na igreja, mas eu não devo me sentir melhor do que você e nem maior do que você. Entende? É isso que tem que haver entre nós, irmãos. Olha, tem gente assim, ele olha para você assim de canto de olho, lhe desprezando. Irmãos, na igreja não é lugar para isso, irmão. Quem faz isso entristece o coração de Deus. Porque Deus está dizendo, a Bíblia tem muitos versículos que falam que a gente deve preferir os outros como superiores a nós. Considerar os outros superiores a nós. Bora avançar? Ele diz assim, zeloso no que faz, no trabalho não sejais remissos, né? Ele fala assim também, no zelo não sejais remissos. Ele diz também para a gente servir ao Senhor fervorosamente. Como você está servindo a Deus? Hein? Como você está servindo a Deus? Aquela coisa capenga, aquela coisa morta, aquela coisa sem vida, parece que você está carregando um peso. Não! Paulo está dizendo para você servir a Deus fervorosamente. Sede fervorosos de espírito. Eu posso ouvir um amém? Outra, alegre na esperança, paciente na dificuldade ou na tribulação, perseverante na oração. Meu irmão, ser alegre. A gente sempre tem alguém passando por dificuldade, não é? Na nossa família, na igreja. Ei, irmãos, não é fácil. Tem hora que não é fácil, viu, irmão? Doenças, desemprego, problema familiar, envolvendo um filho, envolvendo não sei quem. Mas Paulo está dizendo, sede alegre na esperança, paciente na dificuldade, na tribulação. Está aí, no versículo 12. Paciente na tribulação e na oração perseverante. Irmãos, olha, tem gente que diz assim, eu estou orando e não vejo resultado. Pois é, Deus está esperando que você seja perseverante. Você já pensou se tudo que nós pedíssemos a Deus, Deus nos desse assim, tá. Não, irmãos, não é assim. A Bíblia ensina que devemos ser perseverantes. Pastor, eu já estou com 2 anos orando, mas a minha vitória vem. Eu não estou desanimado. Tem gente que se ele orar 1 mês, se ele orar 1 semana, ele já quer que Deus dê tudo para ele. Está errado. Nós temos que ser perseverantes na oração, recebendo ou não. E também a gente não ora não é só para receber, a gente ora para dar para Deus o que Ele quer de nós. Amém, pessoal? Nós oramos para entregar a nossa vida, que Ele seja o Senhor da nossa vida, que nós estejamos dando o nosso coração, nossa vida e o nosso melhor para Ele. Olha, se você é uma daquelas pessoas que só sabe orar para pedir, tire o seu cavalo da chuva. Você não vai receber nada, não. Porque a gente não pode orar só para receber, meus irmãos. Nós temos que orar para entregar a nossa vida. Deus quer de nós muita coisa, né? Outra coisa, ele diz para a gente compartilhar as necessidades uns dos outros. Quem pode dizer amém? Olha aí, no versículo 13. Compartilhai as necessidades dos santos e pratique a hospitalidade.
Naquela época, meus irmãos, era muito comum chegar viajantes, né? E Paulo estava orientando que os irmãos praticassem a hospitalidade. Olha aí, agora vamos abordar, para encerrar, o quinto. Categoria de dever do cristão em relação ao próximo e à convivência social. Como é longo o texto, eu vou ler alguns versículos. Vocês estão vendo que é do versículo 14 ao 21, do capítulo 12. Vocês podem ler uma leitura em casa bem calma e observadora. Vamos ler, do versículo 14, os deveres do cristão em relação ao próximo. A palavra-chave é essa, deveres do cristão. Em relação a Deus, em relação ao mundo, em relação à igreja, em relação aos irmãos e agora em relação ao próximo. O que diz? Abençoai os que vos perseguem. Ei, meu irmão. Pastor, você não leu direito. Eu vou ler de novo. Abençoai os que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. Meu irmão. Oh, coisa difícil, né, irmãos? É você abençoar quem está lhe desejando mal, quem está lhe perseguindo, não é? Quem aqui não tem um inimigo? Alguém que não gosta de você? Não é? Uma pessoa que diz assim para você, eu não gosto de você não. Porque tem uns que a gente nem sabe, né? Nem sabe quem são eles. Tem uns que a gente não sabe. Mas tem uns que diz para você, eu não gosto de você. Eu vou fazer de tudo para você não conseguir isso. Irmão, sabe o que Paulo está dizendo? Não faça isso com ele também, não. Ele quer o teu mal, não é? Abençoe ele. E olha, eu não vou querer ser hipócrita aqui e dizer para os irmãos, oh, isso é muito fácil, irmãos, aleluia! Isso aqui é uma coisa difícil, irmãos. Só que isso nós devemos viver. Isso aqui. Olha, alguém está me perseguindo, certo? Um exemplo. Não estou lembrando de ninguém e nem de nada aqui. Estou dando um exemplo. Alguém está me perseguindo. Sabe o que eu faço? Eu digo, Senhor, essa pessoa está me desejando mal, Senhor. Ela me disse algo. Eu já sei que ela está fazendo algo. Senhor, eu entrego essa pessoa em tuas mãos. Faça isso. Nunca diga assim, ó, eu desejo que a mão de Deus pese sobre ela. Não, não faça isso não. Só diga isso para Deus. Deus, tenha misericórdia dessa pessoa. Age na mente dela, no coração dela, Senhor. Tenha misericórdia dela. Versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aqui é mais ou menos, né? Se alegrar com quem está alegre e chorar com quem está chorando. Não é tão difícil assim, não é? Agora, versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não seja sábio aos seus próprios olhos. Meu Deus, que recomendação de ouro, né, irmãos? Aí o 17, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Irmãos, isso aqui também, olha as palavras do apóstolo, no que depender de vocês. Tem hora que tem que ser justiça mesmo, certo? Tem coisas que as pessoas fazem com a gente que é coisa de justiça. Não tem esse negócio de dizer, olha, isso aí eu não posso fazer nada. Não, tem coisas que tem que chegar, inclusive, até a justiça, dependendo da situação. Veja que isso aqui é na sociedade.
Isso aqui é no próximo, com todo mundo ao meu redor. Não estou falando agora só da igreja, não. Estou falando de modo geral. Tem coisas que as pessoas fazem que a gente não quer. A gente não quer ter problemas. A gente não quer ter contendas. Mas tem coisas que precisam ser resolvidas. Inclusive com as autoridades competentes. Mas o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que se for possível, você tenha paz com todos os homens. Entende? Que você não seja uma pessoa briguenta, uma pessoa cheia de picuinhas, uma pessoa cheia de confusão, de contendas com as pessoas. Olha, tem hora que é necessário você engolir o sapo. Tem hora que é necessário você amargar ali um pouco para não causar confusão. Muitas vezes é com o vizinho, com um parente, entende? Com um colega. Tem hora que é preciso você engolir. E você diga, Jesus, me ajuda. Eu não quero confusão. Então, é isso que Paulo está dizendo, irmãos. Ele diz no 19, não vingueis a vós mesmos. E ele está dizendo aqui para você entregar a vingança para Deus. Entende? Ele está dizendo aqui no 20, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque você fazendo assim, você vai amontoar brasa viva na cabeça dele. Meu Deus. Irmãos, dar comida para quem é meu inimigo? Alguém vai dizer, pastor, me desculpe, mas eu não vou fazer isso aí. Irmãos, quem é cristão faz, irmãos. Quem é cristão faz. O cristão, ele perdoa ofensas pesadas. E eu vou me limitar aqui para não dizer coisa forte aqui. Mas eu já vi gente perdoar coisa só por Deus mesmo, irmãos. Então, dá comida ao teu inimigo e se ele tiver sede, dá água para ele também. E é amontoar brasas vivas, ou seja, ele vai ficar, mas meu Deus, eu faço coisa ruim para ele e ele faz coisa boa para mim. Eu só faço coisa ruim para ela e ela faz coisa boa para mim. Então, pessoal, é assim que nós vamos proceder. Então, tem os casos, né? Aí o versículo 21, lembra que é o 21, ó? O 21 diz assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quem pode dizer amém? E aí eu termino a mensagem com essa linda conclusão. Não. Pequena conclusão. Olha aí, ó. O cristão não é deste mundo, mal e perdido. A gente sabe que nós estamos vivendo num mundo perdido, com tanta coisa ruim, não é? Não é verdade? Só que nós, pelo nosso exemplo de vida, mas ele o torna um lugar melhor. Irmãos, é isso que nós fazemos. Ei, a tua rua é melhor porque você está lá. Lá na tua vizinhança, os seus vizinhos estão de parabéns porque tem um vizinho honesto. Um vizinho que não provoca briga com ninguém. Olha, a sociedade ganha muito, irmãos, porque nós devolvemos troco quando nos dão troco a mais. Quando nós encontramos uma coisa perdida, a gente procura o dono, irmãos. Quando a gente vê uma coisa, a gente não pega. Quando temos a oportunidade de pegar alguma coisa, a gente não mexe. Por quê? Porque nós somos honestos. Nós somos pessoas boas. A gente respeita as pessoas. Quantas vezes, meus irmãos, eu já devolvi troco? A pessoa ali se atrapalha, devolve, e quando você devolve, a pessoa, ô moço, muito obrigado. Pagamos direitinho as nossas contas.
Quem nos vende fiado tem a alegria de receber no dia ou até mesmo antes do vencimento. Tiramos notas boas nas escolas. Não damos trabalho a diretor de escola, a diretora de escola. Não provocamos brigas nas escolas. Não damos trabalho à polícia. Somos honestos e ainda somos bons para ajudar. Quem precisa de nós, nós estamos sempre ajudando. Nós somos prestativos. Empurramos carro quando estão nas ruas precisando de uma ajuda. Nós repartimos o nosso alimento com quem chega pedindo uma ajuda. Nós somos cristãos, quem pode dizer amém? Respeitamos quem é o homem casado, respeita a sua esposa. A mulher casada respeita o marido. Os filhos tomam a bênção aos pais antes de dormir. E tomam a bênção quando acordam. Respeitando os pais. Isso é o cristão, quem pode dizer amém? Que Deus te abençoe. Torne-se um cristão, como diz a Bíblia. Você vai ter uma nova vida. A melhor coisa do mundo é ser cristão. Que Deus te abençoe, te guarde e ilumine a tua vida. E eu quero dizer que o cristão é uma bênção para o mundo. Seja um deles, verdadeiramente. Se você ainda não é um cristão, entregue a tua vida para Jesus hoje mesmo, onde você estiver. Porque Jesus ama a tua vida, Ele quer salvar. E só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos abençoe. Se inscreva no canal e compartilhe, tá bom?